aí a nossa programação, né? Então, a gente tem muitos, cada vez mais textos internacionais que fazem referência às noções de sensibilidade e bem-estar animal, né, o que pode dar uma certa coerência a esse conjunto de regimes internacionais, mas isso não permite afirmar que os estados ele aceitam, os estados, né, que são, vamos dizer assim, os principais agentes, né, do direito internacional, que eles aceitam que os animais têm uma natureza jurídica particular. Então, apesar da gente ter esses vários textos que eu vou comentar alguns deles aqui ao longo com vocês, não é possível afirmar que a gente tenha, né, uma autonomia dentro do direito internacional para dizer que exista, né, um direito internacional dos animais. Nós temos casos particulares, né, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, que envolvem animais, mas as regras sobre bem-estar animal acabam sendo pouco consideradas nesse sistema. Pode passar, por favor, Rafael? É, dentro, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que seria um dos regimes internacionais dentro do direito internacional, a gente tem alguns casos, né, em que foi abordada questões relacionadas aos animais, por exemplo, tem o caso da pesca, né, de atum, que acaba, às vezes, afetando golfinhos ou tartarugas, né, e outras questões que eu vou comentar mais para frente. E sempre as discussões dentro da Organização Mundial do Comércio, né, que é uma organização que regula o comércio internacional, essas discussões elas ficam muito presas à questão do bem-estar animal, né? Se esse bem-estar ele é respeitado ou não, mas elas passam muito à margem, né, dessas discussões. Por quê? Porque o principal objetivo da organização é a questão da regulação do comércio internacional e não da proteção dos animais, né? Pode passar, por favor, Rafael. Outra questão também bastante presente, né, que é cada vez mais presente, é não só no debate, né, da questão animal, não é só a questão jurídica, né? A gente também tem aspectos sociais, filosóficos, tanto é que o nosso curso aqui, ele é interdisciplinar justamente em razão disso, né? A questão animal, o nosso foco aqui, o nome do curso é Direitos dos Animais, mas a gente não trata só da questão jurídica, né? Tem as questões filosóficas, as questões sociais, a parte da biologia também que a gente vai examinar. Então, o debate ele é bastante amplo, né? Uma questão que eu queria chamar, né, é que de um lado da sociedade, ou melhor dizendo, a sociedade de um lado outorga um lugar cada vez maior, vamos dizer assim, aos animais domésticos, né, que são amplamente protegidos contra a crueldade. Eu acho que muitas pessoas aí, principalmente quem milita nessa área, né, trabalham muito essa questão da proteção dos cães, cães de rua, a proteção, né, de gatos, mas os direitos. Ops. Os direitos animais, os direitos animais, eles são mais do que isso. Desculpa, eu interrompi aqui porque eu fui ler o chat, né, para para ver o que estava acontecendo. É, pode passar, por favor, Rafael. De outro lado, a gente também tem a questão da criação de animais, ou os animais de abate, os animais de consumo. Essa discussão ela está inserida no contexto da mundialização de trocas comerciais e principalmente na intensificação, né, da produção desses animais. E nesse ponto a gente tem uma discussão bastante grande, né, sobre a sensibilidade e o bem-estar animal. E isso acaba afetando aspectos, né, do direito internacional, como eu falei. Os casos que a gente tem dentro da Organização Mundial do Comércio, eles são poucos, mas os casos eles acabaram, alguns deles, né, versando sobre essa questão da sensibilidade ou da senciência e do bem-estar animal. Pode passar, por favor?
E o outro aspecto é a questão dos animais selvagens, né? Os animais selvagens, eles frequentemente eles são considerados como vítimas das atividades humanas e são objeto de atenção em vários aspectos, principalmente no quadro da proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Aqui, né, nesse ponto, a gente vai ver que a maior parte dos tratados internacionais que a gente tem que abordam a questão animal, eles tratam desse aspecto, né, dos animais selvagens, que está muito mais relacionado à proteção da biodiversidade e do meio ambiente em si, do que a proteção desses animais propriamente ditos. Pode passar, por favor? Do ponto de vista jurídico, esse debate ele acaba sendo muito pautado por uma divisão binária entre animais, né, ou entre, melhor dizendo, entre coisas e pessoas, sendo que na maior parte os animais eles são considerados coisas, né? Eu digo na maior parte das ordens jurídicas que nós conhecemos, os animais eles são considerados coisas. Mas essa doutrina jurídica ou as normas que a gente acaba tendo sobre, né, os direitos animais, elas acabam servindo de suporte para a militância, oferecendo uma reflexão sobre a proteção animal. Por exemplo, a gente não estaria aqui hoje, né, num curso de direitos animais que vai durar praticamente uma semana e que está na sua terceira edição, se não houvesse, né, essa interação entre aquilo que o direito regula e a sociedade, né, que pressiona para que muitas vezes o judiciário ele se manifeste sobre determinadas questões. Então, todo esse debate, né, que eu tentei mostrar para vocês acaba influenciando também na produção, né, de normas jurídicas e vice-versa. As normas jurídicas também acabam influenciando na mudança de comportamento das pessoas na sociedade. Pode passar, por favor? Então, a difusão e o progresso do conhecimento científico, ele contribuiu muito para essa sensibilidade ou sensibilização da opinião pública e para o surgimento de novos debates na sociedade a respeito dos animais. Isso fortalece também os movimentos em defesa animal. Aí, provavelmente, a Maria Alice hoje, né, no módulo de hoje à tarde, ela vai certamente apresentar, né, as principais correntes éticas aí de defesa animal. Então, a gente tem uma mudança também de comportamento na sociedade. Muitas práticas, por exemplo, né, que existiam de usar animais para entretenimento, elas estão sendo banidas, né? Por exemplo, tem vários locais aí que já proíbem animais em circo. Isso foi uma mudança gradual, né, que aconteceu na sociedade. A questão da experimentação animal também a gente já teve uma evolução bastante grande, né, nesse sentido, inclusive do ponto de vista da regulação jurídica. Então, essa mudança de comportamento da sociedade, ela é também pressionada, né, por esses movimentos de defesa animal. Isso faz com que muitas vezes a legislação ela também se altere, né, nesse sentido. Pode passar, por favor? Do ponto de vista do direito internacional, ou melhor dizendo, né, esse debate, ele também acaba influenciando a mudança na legislação em diversos países, por exemplo, Brasil, Alemanha, França, Suíça. Na nossa Constituição, a gente tem a questão, né, da proteção animal, da vedação de crueldade colocada lá na nossa Constituição, a Constituição da Alemanha, da não a Constituição da França, né, mas na França existe a mudança no Código Civil que tirou parte, vamos dizer assim, dos animais da categoria de coisas, né, a Suíça, a Gabriela vai falar um pouco para vocês. Então, existe, né, uma mudança também na legislação nacional dos países em relação a esse tema. Pode passar, por favor? Do ponto de vista do direito internacional, praticamente a gente não tem muita coisa escrita sobre esse viés, mas o direito internacional ele comporta vários elementos relativos a essas questões. E aí agora eu vou falar, né, de alguns exemplos específicos para vocês. Pode passar, por favor? Como eu falei no início,
a gente tem, né, na Organização Mundial, alguns casos em que nós podemos fazer essa relação com os direitos animais, né? Eu não estou dizendo que a Organização Mundial do Comércio ela se pronunciou sobre esse tipo de questão, levando em conta os direitos animais. Não, porque é uma organização que regula o comércio internacional. Muito pouco, por exemplo, eles se manifestam também sobre questões ambientais. As manifestações elas se dão de forma indireta, né? Então a gente pode fazer a aproximação com essa questão ambiental ou com a questão dos direitos animais de forma indireta. E um dos casos é um caso que foi julgado em 2014, em que a OMC ela se pronunciou sobre restrições relativas à importação de produtos originários da caça da foca. E por que aconteceu essa manifestação? Porque o Canadá e a Noruega contestaram em 2009 uma proibição da União Europeia de restringir o comércio de produtos derivados da caça de foca. Então, essas proibições que a União Europeia fez, né, de restringir o comércio de produtos que são originários da caça da foca, fez com que o Canadá e a Noruega levassem o caso à Organização Mundial do Comércio, alegando que era uma espécie de uma barreira comercial e que a União Europeia não podia fazer isso. E a OMC ela acabou se manifestando favorável às proibições da União Europeia, acabou se manifestando no sentido de que essas proibições elas poderiam ser justificadas com base em razões de ordem moral, relativamente ao bem-estar das focas. Então, isso é um fator inédito, né? Dentro de uma organização que regula o comércio internacional, a organização acabou aceitando a restrição, né, colocada pela União Europeia e que o Canadá e a Noruega estavam denunciando, a gente pode dizer assim, no sentido de dizer que essas restrições, sim, elas poderiam acontecer, no sentido de preservar o bem-estar desses animais. Um outro caso, pode passar, por favor, Rafael? Um outro caso, nesse contexto do direito internacional, que eu gostaria de citar, são algumas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e aí é que eu vou fazer um parênteses, né, porque eu não estou dando aula para os meus alunos de direito internacional, mas todo mundo, acho que até agora, em razão dessa questão da pandemia, está prestando mais atenção nas organizações internacionais. Claro, a gente tem visto aí mais o povo falar da Organização Mundial da Saúde, né, mas a Organização Mundial da Saúde faz parte do sistema da Organização das Nações Unidas. E dentro da estrutura de funcionamento da Organização das Nações Unidas, a gente tem o Conselho de Segurança, que é um órgão bastante importante, né, para decisões, vamos dizer assim, no contexto internacional. E esse Conselho de Segurança adotou, né, 2 resoluções sobre a questão do tráfico de espécies protegidas, né? Então, são resoluções que, na verdade, falam que as pessoas que participam, né, desse tipo, ou que são identificadas como praticantes ou suspeitas de tráfico de espécies protegidas, elas podem ter os seus ativos congelados, né? Então, isso é uma decisão um tanto inédita, né, por parte do Conselho de Segurança, e claro, a intenção do Conselho de Segurança não é, como eu falo, os direitos animais, né, promover os direitos animais ou promover a proteção animal. Na verdade, a intenção era coibir o tráfico de espécies protegidas, porque é um tráfico bastante grande, acho que tão grande quanto o tráfico de armas e o tráfico de drogas, né? Então, a ideia, né, dessas resoluções foi no sentido de coibir esse tipo de tráfico, mas a gente pode relacionar esse tipo de decisão com os direitos animais, né? Pode passar, por favor? Um outro exemplo, também recente, né, é uma decisão da Corte Internacional de Justiça que proibiu o Japão de continuar a caça à baleia na Antártica. Eu acho que essa decisão talvez vocês tenham mais conhecimento, porque foi uma decisão que foi bastante comentada, né? E existe todo um movimento por parte do Japão e de outros países nórdicos, né, como a Noruega e a Dinamarca, de tentar
fazer com que a caça da baleia ela continue. Por quê? Porque a gente tem uma convenção internacional que adotou uma moratória, né, de caça à baleia, fazendo uma exceção no sentido de permitir a caça científica. E o Japão pegou essa exceção e continuou, né, realizando a caça à baleia, alegando que era uma caça científica. E essa decisão da Corte Internacional de Justiça se manifestou justamente sobre isso, né? E declarou que, na verdade, a caça praticada pelo Japão ela não era uma caça científica, mas sim uma caça em escala comercial, né? E proibiu, vamos dizer assim, essa prática. Mas isso não significa que o Japão tenha deixado, né, de adotar essa prática, porque a gente tem uma certa fragilidade também no sistema internacional de fazer cumprir essas decisões. Pode passar, por favor, Rafael? Esses três casos, eles não são uma coincidência, eles mostram, então, que a questão animal está presente no direito internacional, embora ela não esteja presente como talvez nós que estamos aqui, né, estudando esse tema, gostaríamos. Ela está presente de uma forma tangencial, mas ela não está ausente dentro dessas discussões no contexto internacional. Pode passar, por favor, Rafael? Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração também é que categoria de animal e para que direito, né? Quais animais a gente está protegendo e qual direito vai ser aplicado a esses animais. Para o direito internacional, o questionamento se a gente deve falar, né, de um direito animal ou de um direito de direitos animais, ele não importa muito. Por quê? Porque nenhuma regra jurídica ela parece dizer respeito aos animais num sentido suficientemente geral e abrangente, para considerar a existência de todos os animais como uma categoria jurídica. Então, dentro dessas diversas normas que a gente tem, ou decisões do direito internacional, elas são muito heterogêneas, né? Algumas dizem respeito à proteção de animais selvagens, algumas dizem respeito à proteção dos animais domésticos, outras dizem respeito à proteção dos animais de criação. Então, a gente tem vários, como eu falei, vários regimes e com domínios muito diferentes, né, muito diversos, que é impossível, no momento atual, reunir num braço autônomo do direito internacional. Pode passar, por favor, Rafael. Um direito internacional dos animais, ele não existe ainda. Um direito internacional como um conjunto coerente de regras com o objetivo de reger o estatuto e o tratamento dispensado aos animais. O direito internacional, ele faz algumas referências aos animais, em domínios variados, como eu falei, mas sem que os textos adotados pelos estados se interessem a título principal ao estatuto jurídico ou à sua condição. Quando fazem, como eu expliquei, é para uma determinada categoria de animal. Por exemplo, se o direito internacional do meio ambiente ele se interessa muito pelas espécies selvagens, é numa perspectiva que não pode ser considerado um direito internacional dos animais, né? O direito internacional ambiental ele está muito mais preocupado em proteger a biodiversidade do que proteger os animais enquanto indivíduos. Pode passar, por favor, Rafael? Um dos objetivos principais do direito ambiental, ou do direito internacional ambiental, é a conservação e a proteção da biosfera. A proteção dos animais ela é apenas um meio para alcançar esse objetivo de proteção da biosfera. Pode passar, por favor? O direito internacional do meio ambiente ele é fundado principalmente nessa ideia de que a flora e a fauna selvagem ela formam um patrimônio natural com valor intrínseco e que a conservação tem um papel importante para a manutenção do equilíbrio ecológico. A gente até pode dizer que existe uma certa doutrina do direito internacional da vida selvagem, que é como eu falei, né? Muitos dos tratados internacionais eles protegem a vida selvagem, mas nem todas as espécies elas são protegidas da mesma forma. E aí eu vou falar aqui alguns exemplos, né, de convenções internacionais. Pode passar, por favor? Pode passar mais um.
Então, eu dividi aqui em algumas categorias, né? Eu vi que alguém perguntou alguma questão ali no chat sobre a Convenção CITES, né? Então, a Convenção CITES, que é de 73, tá a sigla inglesa ali, né? Mas é a Convenção Internacional para a Proteção das Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção. Essa convenção ela é bem importante, ela é uma convenção geral, né? Que vários países são signatários. Existe uma lista, né, anexa ao texto da convenção, e essa lista ela até é variável, né? Porque dependendo, algumas espécies são ameaçadas de extinção num determinado período e outras em outro. Então a convenção ela existe desde 73 e ela tem um anexo, né, com uma lista que é feito um acompanhamento de quais espécies são protegidas e quais espécies não são, mas é uma convenção com um caráter assim universal no sentido de que são muitos países, né, signatários dessa convenção. A outra convenção é a Convenção de Ramsar, de 71, que protege, né, sítios úmidos, e indiretamente ela também protege, vamos dizer assim, a fauna que habita esses lugares, e também é uma convenção com aspecto, né, geral, universal, porque diversos países são signatários. Um segundo tipo, né, uma segunda categoria de convenções internacionais que a gente tem, de tratados internacionais, são aqueles regionais, né, que dizem respeito a uma determinada região, um determinado país, né? Aí a gente tem a Convenção Africana para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e a Convenção Europeia para a Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural. Eu estou colocando aqui de forma exemplificativa, né? Existem outras convenções que a gente também poderia fazer essa aproximação com os direitos animais. Pode passar, por favor, Rafael? Aqui, né, uma terceira categoria seriam aquelas convenções ou tratados, como eu falei, para preservar algumas espécies específicas. Aqui entraria até a questão, por exemplo, dos animais ditos selvagens, vamos colocar assim, né? Então a gente tem a Convenção para a Conservação da Flora e da Fauna Marinha na Antártica e a Convenção para regular a caça da baleia, que é de 46. Aqui eu queria fazer um parênteses, né? Porque essa convenção, qual o Brasil também faz parte, ela surge em 1946 para regular os estoques de baleia. Por quê? Porque estava havendo uma caça cada vez mais intensiva e se percebeu que os estoques eles estavam acabando. Então, na verdade, a convenção ela não surge para proteger a baleia enquanto indivíduo, enquanto espécie ameaçada de extinção. Ela surge com o espírito de regular os estoques para a comercialização dessa caça. Com o passar do tempo, essa convenção ela muda, porque como eu falei, né, a militância aí dos direitos animais, a militância ambiental também, deu uma outra cara, vamos dizer assim, para essa convenção, e aí foi adotada, né, uma moratória à caça-baleia, com essa exceção da caça científica, né, que acabou levando àquela situação julgada pela Corte Internacional de Justiça. Então, eu queria chamar atenção para isso, né, ela é uma convenção que ela nasce com um caráter muito mais comercial, e com o passar do tempo ela acaba adquirindo um caráter mais de proteção, vamos dizer assim, da biodiversidade e até a gente pode forçar um pouquinho a barra, como eu falo, né, e puxar para essa questão da proteção do indivíduo e aproximar essa discussão dos direitos animais. Pode passar? Então, essa visão do direito internacional, ela nos leva a duas observações, né, como eu coloquei ali para vocês. De uma parte, a gente tem os animais selvagens, que são aqueles que são atingidos, né, pelos regimes de proteção que eu acabei de citar, mas nessa proteção, ou melhor dizendo, essa proteção ela tem um caráter muito mais de proteção da biodiversidade, né, do que uma proteção dos indivíduos. Então, a gente não pode dizer, né, que o direito animal internacional, ou o direito internacional animal, não sei, ele vai surgir desse direito ambiental internacional, né? Uma segunda observação, pode passar, por favor? É a questão da conservação, né, das espécies de forma geral, que acaba não levando
em consideração esse sofrimento dos indivíduos, né? Isso passa longe dessas regras de direito internacional. Então, existe uma certa incompatibilidade entre o direito internacional do meio ambiente e o direito internacional animal de uma forma geral, ou os direitos animais, né? Porque é aquilo, o direito internacional, nesse ponto que regula a proteção dos animais, ele está muito mais preocupado com a proteção da biodiversidade e da proteção da biosfera do que a proteção dos indivíduos. Claro que com essa militância e com a como é que eu posso dizer assim, a provocação, vamos colocar assim, dessas instâncias internacionais a pensar a partir das questões que os direitos animais levanta, a gente tem algumas decisões aí diferentes, né, alguma mudança de comportamento nesse sentido, mas não é a regra. Pode passar, por favor? O direito ambiental tradicional, ele acaba tendo algumas convenções específicas, como eu falei, para regular diretamente a condição animal. Segundo as atividades humanas, aqui esses animais eles estão submetidos. A perspectiva ela acaba sendo diferente, né? Porque a gente está falando do tratamento animal como indivíduo, mas ainda em categorias específicas. Pode passar? A gente vai ter algumas convenções internacionais, como eu falei para vocês, né, que eu coloquei ali só para ilustrar que elas têm uma aproximação com essa questão animal, mas elas vão trabalhar ainda a proteção animal de acordo com categorias, né? Ou são os animais de criação, os animais de abate, ou os animais de laboratório, ou os animais de companhia, não numa visão tão generalizada. Pode passar, por favor? Pode passar também. E aí eu já vou me encaminhando aqui para a conclusão, para deixar um tempinho aqui para a gente conversar, né? Dos pontos que eu coloquei aqui, eu acho que a gente pode concluir, né, que o direito internacional ele se interessa de uma maneira ou outra pelos animais, mas é difícil ainda a gente considerar que exista um direito internacional animal, reunindo todos os objetivos e fontes, né, que concernem esses animais que são tratados aí pelos diferentes regimes internacionais. Esses regimes eles são muito variados, são muito heterogêneos, e eles se distinguem muito pelos interesses dos estados. Mas essa constatação ela não impede, né, com a gente considerar que o direito internacional é marcado, né, por uma evolução, e essa evolução ela acaba abarcando essa noção de sensibilidade, e hoje eu diria até de ciência, né, porque tem toda uma discussão em torno da ciência que certamente a Paula, a Maria Alice vão abordar aí no módulo delas do curso. Então a gente não tem hoje um estatuto particular para os animais, né, dentro do direito internacional, mas a gente tem para alguns animais. Pode passar, por favor? E pode passar mais um. Gente, eu sei que ficou um pouco complicado aí, porque deu esse problema com a apresentação, mas a gente vai tentar resolver, tá? Antes de encerrar aqui o meu módulo, né, eu queria colocar uma outra questão que é sobre a Declaração Universal dos Direitos Animais. Porque eu já vi, assim, várias manifestações sobre essa declaração. Eu queria perguntar aqui para a gente ter uma interação, né? Alguém conhece essa Declaração Universal dos Direitos Animais? Já ouviu falar dessa declaração? Pode se manifestar ali no chat. Ó, muita gente aqui dizendo que conhece, né? Bom, quanto à apresentação, pessoal, eu vou disponibilizar a minha apresentação, a dos outros professores também, né? Até devia ter disponibilizado antes, prevendo esse tipo de problema como a gente teve agora, né, na minha apresentação. Eu só não quis parar ali para ficar tentando resolver, para não atrasar aí o nosso horário. Voltando aqui à conversa, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Animais, então, essa declaração, ela é bastante peculiar, ela é um documento importante, né, que atribuiu, a gente pode fazer uma comparação, né, dessa Declaração Universal de Direitos Animais com a Declaração Universal de Direitos Humanos.
Só que tem que ter um certo cuidado, e aí por isso que eu coloquei ali algumas peculiaridades. Por quê? Porque essa não é uma declaração universal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por quê? Vou explicar, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada, né, no final da Segunda Guerra Mundial pela Organização, né, das Nações Unidas e por um certo grupo de estados que faziam parte da organização naquela época e pelos estados que vieram a ingressar nessa organização. E ela é um documento, né, que foi negociado e adotado no âmbito da Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é o que a gente chama, em direito internacional, de um documento de soft law. O povo do direito internacional adora usar, né, esses termos aí em inglês. Mas o que seria essa soft law? Ela é um contraponto ao que a gente chama de hard law. Hard law seriam os tratados e convenções internacionais como esses que eu citei aí para vocês, que são documentos negociados também por estados que assinam e que têm uma força jurídica mais forte, a gente poderia dizer assim, por isso que chama, né, acaba se usando essa expressão hard law. E esses documentos de soft law, como essas declarações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, por exemplo, eles são chamados de soft law por quê? Porque eles são declarações de princípios, né? São condutas que deveriam orientar as ações dos estados, mas não têm a mesma força, vamos dizer assim, daqueles tratados ou convenções internacionais. Claro que hoje já tem uma discussão a respeito disso, dizendo que os documentos de soft law, eles teriam a mesma força jurídica que os documentos de hard law, mas aí é uma outra discussão. E o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? É que a Declaração Universal dos Direitos Animais, ela não é um documento que foi adotado por um grupo de estados. Na verdade, ela foi um documento que resultou da militância, a gente pode dizer assim, foi um grupo de pessoas que se reuniu em razão de uma provocação aí, né, de grupos que trabalhavam com essa questão da defesa animal, e casualmente eles se reuniram na Unesco, que é uma vamos dizer assim, uma das organizações das Nações Unidas, né, faz parte do sistema das Nações Unidas, e prolataram essa declaração. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando cita esse documento, quando fala desse documento, porque ele não é uma declaração nesse sentido das declarações de direito internacional, porque ela não foi formulada, nem foi adotada por um grupo de estados como a Declaração dos Direitos Humanos. Claro que é um documento importante, é um documento relevante, que inclusive já foi usado aí em decisões judiciais, né? A gente tem uma decisão bastante importante, paradigmática do Rio Grande do Sul, que certamente aí a Renata, o Rogério vão mencionar, até porque a Renata foi a advogada dessa ação, né? Uma decisão sobre a questão da caça, né, no estado do Rio Grande do Sul, que o juiz, quando decidiu, ele proibindo a caça esportiva, né, no estado do Rio Grande do Sul, porque assim, parentes, né, eu tô falando assim de outro assunto, né, a questão da caça ela é proibida no Brasil, mas o Rio Grande do Sul era um estado que permitia a caça esportiva, né? E aí a União pela Vida, que era uma organização não governamental, ingressou com uma ação pedindo a proibição, né, da caça esportiva, pela questão da crueldade, enfim. E na decisão do juiz, era o Cândido, que hoje até já é desembargador no TRF da quarta região, desculpa, ele mencionou a Declaração Universal dos Direitos Animais, né, dizendo que a caça esportiva ela era uma espécie de como é que é a palavra que ele falou? Como se fosse um homicídio, mas tem uma palavra específica agora que me fugiu, desculpa. Mas ele citou essa Declaração Universal dos Direitos Animais, né? Para proibir a caça esportiva. Então, é um documento importante que pode ser referido, mas eu só queria esclarecer que ele não tem, né, o mesmo conteúdo, vamos dizer assim, a mesma formação que as declarações que a gente tem dentro do direito internacional. Não foi ecocídio, foi biocídio, lembrei. Ele falou que a caça esportiva era como está
tá lá na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, um biocídio. Foi essa palavra que ele utilizou e fez referência, né, à Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque ela não é uma declaração que foi negociada, adotada, né, por um grupo de estados. Na verdade, é um documento que foi feito, né, por um grupo de pessoas que trabalham na questão animal, de defesa animal, e casualmente essa reunião aconteceu numa sede de um organismo das Nações Unidas, né? Mas ela não tem, assim, o mesmo caráter, vamos colocar assim, das declarações e tratados internacionais. Então, esse era o ponto que eu queria chamar a atenção aí para vocês. Pode passar, por favor, Rafael? Enfim, agora eu chego ao fim aqui da minha apresentação. Eu queria pedir desculpas aí pelos problemas técnicos que a gente teve, né? Acabei também me atrapalhando aqui para iniciar a nossa gravação, né? Queria agradecer, então, todo mundo que está aqui presente, pela paciência, né? Colocar que o nosso grupo de pesquisa, quando a gente voltar para a UFSC, a gente tem uma sala, né? Uma sala física lá no Centro de Ciências Jurídicas, que vocês podem nos procurar, sala 316. E eu coloquei ali o site, que eu acho que todo mundo acabou já conhecendo, né, em razão das informações aí que a gente divulgou do curso, e o meu e-mail. Eu vou fazer assim, gente, eu vou interromper aqui a gravação, né, e agora a gente abre para as perguntas e para o debate.